Fala, minha gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast, Projeto do Colégio ao Cubo. Estamos no Rio de Janeiro, em 4 bairros: Tijuca, Botafogo, Recreio e Barra. Você que é nosso estudante, já frequenta a nossa casa, sabe como a coisa funciona. Se você chegou aqui trazido pelo algoritmo, deixa eu te apresentar. Se você for no Instagram, inclusive, no nosso perfil, @Colégio ao Cubo, você conhece muita coisa, mas no podcast você também aprende muito sobre como a gente pensa, o que a gente quer propor de pensamento crítico para a sociedade, e hoje eu estou muito bem acompanhado. Deixa eu começar daqui, ó. Eu estou com essa pessoa maravilhosa, professora Gabriele Cotrim, professora de Sociologia da nossa casa. Gabi, seja bem-vindo ao nosso podcast. É estreia? Não, né? É estreia. É estreia? Nunca esteve aqui? Nunca estive. Nossa, eu estou me sentindo Não, privilegiada. Eu estou me sentindo muito chique. Seja bem-vinda. E eu estou acompanhado aqui, eu tomei um cafezinho, que eu achei que a Gabi fosse fazer assim, tá as bom. honras. Tem que saber. Eu sou Gabriele, professora de Sociologia e Filosofia em casa. Estou muito feliz por estar aqui, uma experiência nova. Isso. E vamos lá, vamos para esse debate. E à minha frente aqui, ó, do meu lado e à minha frente ao mesmo tempo, o professor Gregson Ulisses, professor de Geografia do Colégio ao Cubo, coordenador de Geografia também. Greg, seja bem-vindo, prazer te receber aqui, meu O amigo. prazer é todo meu, estou muito feliz, com essa oportunidade. Estou aqui na frente de 2 colegas que são espetaculares, não só como profissionais, mas como também como ser humano. E é um tema assim, bastante desafiador, né? Bastante importante para a gente debater, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Maravilha. Bom, o Greg falou que tem um tema, mas deixa eu dizer então sobre o que a gente vai conversar hoje. Deixa eu dar um dado para situar a nossa conversa. No ano passado, 2.575 trabalhadores foram resgatados de condições análogas ao trabalho escravo. Esse é o nosso tema. Hoje a gente quer falar sobre isso, sobre como, por incrível que pareça, em 2023 a gente ainda percebe e descobre e se depara com vários casos de pessoas sendo expostas a uma condição análoga à escravidão. Então hoje a gente quer entender esse cenário, a gente quer entender que tipo de problema social é esse que a gente tem, o que causa, por que a gente ainda lida com isso, e quem sabe pensar em propostas para a gente intervir sobre esse problema. Você que é aluno de redação, 3º ano pré-vestibular, fica ligado, não sei se você percebeu, eu já dei aqui, ó, o esqueleto de uma redação completa. É o roteiro, mas aqui é muita conversa também, tá? Greg, me ajuda, Greg e Gabi, né? Acho que os dois podem me ajudar nesse momento inicial. Onde é que a gente enxerga isso? Assim, porque quando a gente pensa no trabalho análogo à escravidão, quando a gente pensa em escravidão, a gente parece que remonta com muita facilidade ao período colonial, né? A gente imagina uma pessoa preta, sem camisa, com uma roupa rasgada, acorrentada e trabalhando à força, no sol escaldante, numa lavoura. É isso, assim. A gente ainda tem essa cena, ou a coisa ganhou um ar mais contemporâneo, mais moderno? Sim. Aonde a gente enxerga esse trabalho análogo à escravidão hoje? Assim, as duas coisas que você falou muito bem. Eu estava conversando com a Gabi antes, né? A gente tem que citar que essa forma de trabalho degradante ela é atemporal, né? Desde o Brasil imperial e colonial, que infelizmente, né, o Brasil tem essa característica, né? Se a gente for olhar, o nosso DNA como nação está muito ligado, infelizmente, tá, ao trabalho escravo. Eu, como geógrafo, né, como profissional de áreas humanas, eu sempre costumo, no caso, citar que a degradação ambiental e o trabalho, né, escravo, o trabalho degradante, tá, tem ou formam a arquitetura, né, o DNA do país. Isso é muito, muito triste. Ao mesmo tempo, ele é desafiador. Para que a gente não se repita isso, a gente tem que conhecer bastante o problema. Também conversei com a Gabi das várias formas que a gente pode trabalhar isso, né? Quando a gente fala do trabalho análogo à escravidão, há uma pluralidade de temas que a gente pode mencionar aí, tanto no aspecto contemporâneo quanto no aspecto antigo, né? A Gabi deve comentar daqui a pouco, né, alguns especialistas, no caso, no assunto, principalmente na relação capital-trabalho, como eles enxergam a questão do trabalho e como a gente visualiza ele hoje, né? Gabi, se quiser comentar. Ô, Gabi, tem um lance, dá pra gente pensar numa estrutura de uma percepção análoga à escravidão, assim como algo estrutural? No Brasil? É. No Brasil não muda. A gente, né, é importante a gente pensar que o que se sobrepõe ao modo de produção econômico do capitalismo são as bases do que a gente entende como trabalho. Eu acho que seria legal a gente até começar a pensar o que o Marx, que vai escrever O Capital e vários outros livros,
vai definir como trabalho. É muito interessante essa definição. Uma definição até filosófica. Ele vai dizer que o capitalismo dá um duplo caráter ao trabalho. Então, o que seria o trabalho? O trabalho é o que nos essencializa enquanto ser humano. Né? Diferente dos outros animais, a gente pega a natureza e transforma em matéria para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, para as nossas relações. Esse trabalho, que é a transformação da natureza para a nossa vida, é o trabalho imaginativo, criativo, precisa pensar. Então, quando a gente está, sei lá, Wilson, naquele filme Náufrago, né? O cara para lá no meio do nada, sozinho, isolado. Ele vai transformar aquilo ali para a sua sobrevivência, para as suas relações. Ele vai trabalhar aquele espaço. Esse é o trabalho que essencializa o ser humano. A criação, a imaginação, a percepção. O capitalismo, ele vai criar sobre o trabalho ou a condição do trabalho alienado, que é o trabalho que nos acomete. O trabalho de 12 horas dia, 16, ou todas as horas dias, repetitivo, maçante, sem reflexão. E aí o Marx vai dizer que o capitalismo vai acabar dando ao trabalho esse duplo papel e desumanizando a gente. Por quê? Porque quando a gente entende que trabalhar é fazer a mesma função 12 horas dias, isso não pode ser legal. Isso é desprazeroso. Então, o sujeito humano, ele tem mais prazer quando ele retorna ao seu lugar de animal, que é fazer excreção, né, dormir, reprodução. Seria o que o compatibiliza, é o que compatibiliza ele ao que ser humano. E ele fala, bom, esse trabalho do capitalismo não é legal, ele é alienador, ele é ruim, ele é degradante, ele é desumanizador. E aí, pensando em Brasil, que foi uma colônia, né, e que ainda vive sob, como o Paul Greg falou, infelizmente, sob DNA da escravidão, cara, é assustador. Essa semana que passou, quando o Daniel falou, Gabi, o tema é esse. Eu estava trabalhando com os alunos, trabalho escravo. E trabalho análogo à escravidão. Explicando para os alunos do CEP que eu trabalho, na comunidade da Parapedo, um CEP muito pobre, ensino noturno, o que seria isso? E eu pedi para eles separarem, diferenciarem. O que você acha que é o trabalho escravo, que acabaria em 1888? Eles foram falando sobre a questão racial. O que você acha que seria um trabalho análogo à escravidão? Trouxe a reportagem sobre a situação, né, de Bento Gonçalves. Aí os alunos, nossa, eu nunca tinha pensado, começaram a falar sobre características e evidências. E aí um aluno falou assim, eu até falei isso para você, não falei? O aluno falou assim, então minha mãe vive sob trabalho, escravo. Incrível, né? Foi assim, como assim? Ele trabalha numa empresa de produção têxtil, lá para Pavuna, e ela fica de segunda a sexta lá. Num galpão. Assim, eu posso fazer um Claro. adendo assim, que eu acho muito importante em relação a essa tua excelente narrativa. E isso faz também com que a nossa relação entre capital e trabalho ela sempre seja muito desigual para o trabalhador. Né? Infelizmente, né, no Brasil e no mundo, se valoriza muito o patrimônio, mas não se dá valor econômico ao trabalho. Não se dá valor, por exemplo, econômico ao trabalho a um pedreiro, né? A um artesão. Sim. Então isso faz com que, infelizmente, as relações laborais elas sejam bastante deterioradas, elas sejam bastante alvitantes. Então é muito importante, no caso que a gente menciona isso. Né? Quando a gente fala de trabalho análogo de escravidão, a gente tem que olhar vários caracteres. Né? Qual a jornada de trabalho, né? Qual a condição técnica desse trabalho, tá? A forma, no caso, de alimentação, entre outros. No Brasil contemporâneo, Dani, a gente tem principalmente, né, nas atividades agrícolas a chamada escravidão por dívida, né? Onde você tem um intermediário que acaba contratando esse trabalhador e, infelizmente, o salário dele é inferior aos gastos. Vamos lá, com estadia, com moradia, tá? Com alimentação, né? O que faz com que ele fique permanentemente endividado com o proprietário da fazenda. E aí depois a gente tem que dar, ou fazer, no caso, uma outra ligação, qual é o perfil desse trabalhador. Né? Muitas das vezes ele é analfabeto ou analfabeto funcional, né? Vem de uma área extremamente paupérrima. Eu fazendo, por exemplo, algumas pesquisas, o Maranhão hoje é o maior exportador de trabalhador para o Brasil. E aí quando você vai olhar o IDH do Maranhão, as cidades mais paupérrimas, mais pobres, né, com baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, estão onde? Estão no Maranhão. Então você vai encontrar pessoas do Maranhão no Brasil inteiro. E grande parte das vezes, né, exercendo atividades análogas à escravidão. Um outro ponto também
que eu acho que a gente pode falar um pouco mais lá na frente, já do aspecto contemporâneo, foram as reformas trabalhistas que ocorreram em 2017, tá? A terceirização que também ocorreu em 2017, que alimentou bastante esse trabalho análogo à escravidão. E um outro fato, não podemos deixar de mencionar como o agrobusiness, o agronegócio, ele também acaba tendo a sua ligação. E com o processo de grilagem, né, que é o processo de falsificação de propriedade da terra, né, que infelizmente alimenta esse tipo de trabalho. A gente tem, por exemplo, municípios no Pará, onde mais de 90% das terras são griladas. Né? Então, como é que você vai ter uma fiscalização ali eficiente? É extremamente difícil. Né? Greg, você falou sobre como essa realidade do trabalho informal, né, dos aplicativos. Hoje eu peguei um Uber, né, e aí no Uber eu sempre troco uma ideia, pergunto como é que tá a rotina de trabalho e tal, e perguntei, e o feriado? Ele falou, feriado é trabalhar. Vai trabalhar feriado? Mas eu falei, mas no domingo você vai dar uma descansada. Ele falou, meu amigo, quem dirige Uber não descansa no final de semana. A gente tem que trabalhar, para a gente fazer um dinheiro legal, a gente tem que trabalhar e ganhar, tem que trabalhar 12 horas, 10 horas. E aí quando eu vejo, a gente em algum momento ia fazer referência, né? Recentemente foram resgatados ali no Lollapalooza, 5 jovens estavam trabalhando em condições análogas à escravidão, e um dos critérios para avaliar que eles estavam naquela condição, além deles dormirem, né, no trabalho, terem que passar a noite, era a quantidade de horas de trabalho. E na reportagem dizia que eles trabalhavam mais de 12 horas. Bom, mas esse motorista do Uber falou que ele trabalha muitas vezes mais de 12 horas. Então, será que esse processo contemporâneo, até de certa maneira elogiado, porque se a gente hoje tem um índice de desemprego em queda no Brasil, tem muito a ver com o trabalho informal. Você acha que esse movimento dos trabalhos, dessa economia colaborativa, dos aplicativos, essa uberização, de certa maneira, um trabalho análogo à escravidão? A gente consegue tipificar dessa forma, ou ele é uma plataforma de normalização desse problema social? Bom, é pra mim? Pode ser para Essa você, bombinha, Greg pode pegar depois. Posso comentar que eu comente? Isso aqui é bate-papo. Não, Vai, não. bate-papo. A gente vai rodando a Eu pergunta. acho assim, que, todo respeito, o capitalismo, o Marx vai dizer que o Estado é o comitê de gerir os negócios da burguesia. Uhum. Então, a lei é uma expressão do Estado que vai tentar regulamentar práticas para se tornar legais a favor daquele modo de produzir, daquele modo de produção capital. Então, bom, se você coloca sob o registro da lei, aquilo é legal, legítimo. Esse é a grande subjetividade do trabalho análogo à escravidão, ao trabalho escravo contemporâneo. Porque em que momento é e não é? Como é que a lei vai circular isso? A começar pela percepção do sujeito que está vulnerável e acaba aceitando estar sob essas condições. Sim. Veja o caso da mãe do meu aluno. Ele nem sabia que aquilo era um trabalho. Talvez nem ela saiba, né? Nem ela sabe. Mas ela sabe que é muito ruim, mas é o que tem para hoje. Uhum. Ela nem sabe o que ela poderia processar e indenizar, porque ela não está. Né, a lei acaba não representando. Tem o início do filme. Eu estou muito Karl Marx hoje, né? Isso é problemático. Mas tem já eu cito o José de Souza Martins para fazer o contraponto. Mas no início do filme, O Jovem Karl Marx, tem uma cena que eu amo. Não sei se vocês já viram. Já viram? Não, também. Essa cena é demais. A cena é o seguinte: os camponeses estão pela terra, né, pelo meio, e catando lenha. De repente vem os soldados, né, a cavalaria, pá, 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 e saem ceifando, matando todo mundo. E eles catando a lenha, vão tomando e vão morrendo. E nisso vem uma narrativa do manuscrito de Marx, que é o seguinte: a lei corrompe, a lei tem duas funções. Uma, quando o sujeito não entende a lei, não observa a lei e vai contra a lei, ou quando a lei corrompe a própria humanidade do sujeito. Ou seja, o cara está pegando lenha que está no chão, não entende aquilo como um crime, mas ele entende a punição. Porque ele está morrendo e sabe que pode vir a morrer se pegar a lenha. E aí o Marx vai dizer: o homem não entende a lei, mas ele entende a punição. E ele aposta numa revolução devido a essa percepção do trabalhador sobre as condições que ele é colocado. A grande cilada, né, ou sacação do capitalismo é justamente tornar tão subjetivo isso que eu não consigo te dizer
se isso é um trabalho análogo à escravidão, porque Certo. não é, Ok. mas ao mesmo tempo não garante nenhuma estabilidade, nenhum direito, nada a esse trabalhador, que ele é preciso trabalhar todos os dias, de segunda a segunda, e ele entende que é um mérito dele, qualquer sucesso ou insucesso que ele tiver. Quer dizer, é muito cruel a Sim. situação. E aí, pô, caramba, posso fazer vários adendos aí, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, né? A gente ainda tem até uma nomenclatura própria para isso, né, que é a chamada uberização do mercado de trabalho, né? E isso está muito vinculado hoje, né, o que os especialistas chamam de capitalismo de plataforma, né, que são exatamente aquelas empresas, né, que, de alguma forma, elas não produzem nada, se a gente for olhar no sentido pleno da palavra, mas elas conseguem, tá, ganhar muito lucro, muita acumulação de capital, trabalhando como intermediário. Se você for pegar, por exemplo, o Uber não é proprietário de nenhum carro. Uhum. Né? O Airbnb também não é proprietário de nenhum hotel, né? E assim por diante. E eles conseguem trabalhar também muito com o sistema de produção toyotista, né? Chamado just in time, né? Ou seja, você só vai trabalhar quando você é o quê? Acionado. Por trás disso, vou até utilizar aqui um trabalho de um filósofo que eu gosto muito, que é o Byung Chul, né? Que ele argumenta que a gente vive hoje, no caso, a sociedade do quê? Do desempenho. Com Foucault, era a sociedade da disciplina. Né? Então, hoje você tem que ser o quê? Muito produtivo. Né? Ou seja, o teu fracasso, o teu sucesso está intimamente ligado ao quanto que você se esforça. E aí, no inconsciente desse motorista do Uber, né? Eu estou trabalhando 13 horas, não tem problema. Eu, né, coloco o meu próprio horário, né? Eu, por exemplo, consigo trabalhar 13, 14 horas. Né? Gente, por favor, né, para todos que estão aqui, todos que vão, né, visualizar esse podcast, nós não podemos romantizar isso. Esse indivíduo que dirige, no caso, 13, 14 horas, eu tenho certeza que ele queria estar sob um regime de CLT, trabalhando 7, 8 horas por dia, tendo a possibilidade, por exemplo, de um repouso remunerado, 13º e tantas outras questões. Tá? E aí, voltando não só ao trabalho degradante, ao trabalho escravo, como é que a gente combate isso? Eu sei que você ia falar isso no final, mas é importante que a gente comente até agora. Com 3 elementos especiais. Né? Primeiro, repressão, uma repressão adequada, né, por parte não só, tá, do poder público, mas também de toda a sociedade civil. Educação, como a Gabi falou brilhantemente, com muita propriedade, você entender o que é um trabalho aviltante, você entender isso. E terceiro, acolhimento. Acolher, no caso, a esses indivíduos, né, que infelizmente, tá, acabaram sendo resgatados, né, dessa forma de trabalho análoga à escravidão. Né? Recentemente, né, nessa semana, inclusive, Gabi e Dani, o governo federal colocou as empresas, né, que no ano de 2022, tá, tiveram uso de trabalho escravo. Foram mais ou menos em torno de 220 empresas. Isso é uma maravilha. Coisa, né? Isso é uma maravilha por quê, Gabi? Porque o consumidor, ele pode também ter, tá, a sua ação social, não vou comprar para essa empresa. Eu fiz isso. Sobre essa questão da ética do consumo que o Bauman já colocava em suas obras. Né? Até quando nós temos responsabilidade de a gente estar, de alguma forma, comprando uma mercadoria que, na sua etapa produtiva, ela passou por um trabalho degradante, por um trabalho aviltante. Tá? E tem algumas coisas em comum, não só como no Brasil, como no mundo. Um exército de trabalhadores desqualificados. Né? Então, eles acabam tendo facilidade para eles serem manipulados. Milton Santos, que é um grande geógrafo, ele fala que é o circuito inferior da economia, ou exército de reserva de mão de obra. E aí a gente fica numa situação, né, extremamente difícil, porque o Brasil tem hoje aproximadamente uma população economicamente ativa de 100 milhões, né, de trabalhadores, né, sendo que desses 100 milhões, aproximadamente, no último dado que eu vi do próprio IBGE, 40 milhões trabalham informalmente. É um número muito grande, muito significativo. Bom, isso que o Greg estava falando me lembra, primeira coisa, o tom ideológico que tem por trás do que é trabalho. Isso é muito triste. Nesta escola que eu dou aula, aí vai um ponto. O trabalho escravo acaba em 1888 sob a norma da lei. Mas as consequências disso é que as pessoas hoje que acabam se submetendo ao trabalho escravo contemporâneo são, em geral, a população preta e periférica, consequência do que foi todo o processo de escravidão que o Brasil viveu na norma legítima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
é a ideia de que o trabalho, o menino coloca no seu retrovisor, quem dorme, sonha. Quem trabalha, conquista. Essa moral, né, que vem, uma moral protestante, que o Max Weber, já não sei Marx agora, que ele vai escrever em Ética Protestante o espírito do capitalismo, que o sujeito fica 12 horas colocando balinha no seu retrovisor, acreditando que se ele continuar ali, ele vai conquistar, ele vai pagar a dívida dele de 20 mil, que a gente estava anteriormente comentando aqui, que é o trabalho que vai fazer com que ele pague mais do que ele recebe. E aí é uma coisa muito que eu ainda não engoli. Eu trabalho nesse CEP há quase 14 anos. E aí comecei nesse tema, esse ano, falando de questão racial e trabalho análogo à escravidão. Falei para os alunos de terceiro ano, ensino noturno, quase todos trabalham como carregadores no SEASA. Gente, trabalho escravo acabou legalmente em 1888. Estamos em 2023. Quanto tempo que acabou essa escravidão nessa forma no Brasil? Primeira coisa, ninguém conseguia fazer esse cálculo. Terceiro ano do ensino médio. Foi 3 turmas. Na terceira turma, um moleque botou, não podia usar o celular. Né? Falei, sem celular, sem calculadora. O moleque fez a conta. Me deu um alívio. Falei, meu Deus, você fez uma subtração. A primeira coisa que eu pensei. A segunda coisa que eu perguntei foi, por que vocês acham que vocês estão aqui no ensino noturno, né, estudando 16 anos, 17 anos, né, mas ainda nessas condições? Quais são as cores de vocês? Ah, eu sou preto, eu sou marronzinho. Vem toda aquela questão do racismo, né, da questão racial, que o Florestan vai falar muito bem, sobre o processo de branqueamento. Por que vocês acham que essa é uma característica comum? Ah, não sei. Eu falei, gente, por que vocês acham que, por exemplo, quando você vai ao Leblon, a maioria da população é branca, mora em frente à praia? E aí um moleque falou, porque ele trabalhou muito. Eu respirei fundo, falei, você trabalha? Ah, eu trabalho, eu sou carregador de SEASA. Você trabalha muito. Ah, pego 4 horas da manhã, largo 3, chego em casa, dou uma cochilada, venho pra cá 6 horas, janto e assisto aula. Eu falei, você trabalha muito, não era pra você estar morando. Não, é diferente, é porque, de repente, o pai dele também trabalhou muito, o avô dele. Eu falei, o que você acha que o seu avô era? Eu sei lá, nem sei que era meu avô. E foi fazendo essa pergunta. A gente não sabe nem quem é o pai, né? Mas olha só, a não percepção da escravidão na vida daqueles corpos, pessoas pretas. E uma menina preta, pele retinta, ela fala, acho que meu avô, meu bisavô foi um empresário. Foi bonito, de um certo lugar. Mas de um outro lugar eu fiquei pensando, caraca, não consegue entender como a escravidão traz, como consequência, a desigualdade racial e social. Eu falei, você entra no metrô Pavuna, ele é majoritariamente preto. Quando a gente chega no Leblon, ele embranqueceu. O que aconteceu, gente? E um outro fato também, Gabi, eu acho que é importante a gente mencionar, diante, né, dessa tua narrativa novamente brilhante, que por isso que, como eu estava falando anteriormente, a questão do trabalho ela não é valorizada. Não. Né? Se a gente for colocar no sentido pleno da palavra, a base do sistema são os trabalhadores subalternos. Eu sempre costumo falar para meus alunos, se o Gregson, por exemplo, chegou aqui 7 horas da manhã, é porque aquele cara da periferia acordou 3 horas da manhã. Para eu poder, por exemplo, tomar um suco de laranja, ou, por exemplo, fazer um café da manhã para o meu filho, e etc. Então, essa percepção está muito longe de ser conquistada. E isso acaba estimulando, infelizmente, a questão do trabalho aviltante. Porque se a gente pegar um perfil, como eu já falei, quem é que participa desse tipo de trabalho? Qual é o perfil? Né? Ele tem cor da pele, como você falou muito bem, e ele tem nível de instrução o quê? Baixíssimo. Né? Além de ser oriundo de áreas extremamente paupérrimas, né? Onde ele não consegue, por exemplo, ter acesso, né, a um trabalho digno e também não ter acesso à propriedade rural. Porque o trabalho escravo no Brasil, de forma majoritária, apesar de ele ocorrer em várias atividades econômicas, ele continua sendo muito presente o quê? Em atividades agrícolas. É importante a gente mencionar isso. E principalmente, meu amigo Dani, minha amiga Gabi, em áreas de fronteira agrícola. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma área específica, tem a área do Pico do Papagaio, né, que fica no extremo norte de Tocantins. Né? E ali é onde você vê o agrobusiness o quê? Subindo. Né? E essa área do Pico do Papagaio ainda tem um outro adendo negativo, que é uma área de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Então, o desmatamento, a queimada, né,
muito expressiva, assim como também a questão do trabalho aviltante. Fato que a gente não divulgou aqui, eu tenho certeza que a gente vai entrar nessa narrativa. Tá? Empresas, tá, de grande renome que terceirizam as suas atividades e essas empresas, né, realizam trabalho escravo. Sujam as mãos. Perfeitamente. Né? Como é o caso do Lollapalooza, como é o caso há 8 anos atrás da Zara, né? Como é o caso do centro de São Paulo, onde nós, né, visualizamos, inclusive, bolivianos trabalhando no regime de 14, 15 horas por dia, né? E etc. Ô, Greg, você acha, Gabi também, né? As perguntas são sempre gerais. Você falou das marcas, você comentou sobre como a gente depende vamos chamar assim, de um subtrabalhador, né, para poder trabalhar no subemprego, para a gente se circular. Então, de fato, para a gente poder pegar um ônibus, tem alguém que está circulando a madrugada inteira, né, ganhando muito menos do que eu para conseguir pegar. Eu estou falando de ônibus, já estou pensando assim, numa situação, no transporte mais popular, né? Você citou o Lollapalooza, citei também em algum momento. Eu achei assim até interessante, porque foi uma situação. Logo depois eles contrataram uma outra empresa que botou não sei quantos funcionários para cobrir aquela empresa que saiu, e aí o Ministério do Trabalho notificou também essa outra empresa, a maneira como esses outros trabalhadores estavam servindo ali. Mas eu vi raros comentários, os próprios cantores, as bandas, os artistas que participaram do evento, não vi nenhuma declaração, assim, um posicionamento crítico, dizendo, olha, tá errado o que o evento está fazendo, e pouco vi a mídia. E eu tenho a impressão de que a gente tem muita dificuldade, enquanto sociedade, em reconhecer essas nuances, seja a nuance de uma atividade profissional que se aproxima de uma realidade de trabalho análogo à escravidão, seja o fato de que algumas marcas das quais a gente gosta e que promovem o entretenimento que nos atende, utilizarem de trabalho análogo à escravidão. Então, assim, até que ponto esse é um problema que persiste muito porque nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto, ou do nosso entretenimento, ou da roupa que a gente quer usar. E eu não estou falando de uma roupa cara, porque muitas confecções que usam trabalho análogo à escravidão estão produzindo essas roupas que você vai na loja desses atacadões, assim, né, naqueles balcões, e você tiraria a roupa, uma camisa que custa R$15, né? Muitas desses produtos são frutos de trabalho análogo à escravidão. Então, assim, até que ponto a nossa sociedade ela não está disposta a enxergar isso, a criticar e a pressionar por isso? Essa pergunta é muito boa e ela é muito densa também, né? Densa em vários sentidos, né? E eu, novamente, bato naquela tecla que falta conhecimento, né? E falta também algo que não tem no Brasil, infelizmente, que é consciência de classe, né? O racismo de classe no Brasil ele é muito expressivo. Se o problema não chega até o meu colo, eu não vou me preocupar. E isso a gente pode falar, por exemplo, de temáticas plurais, né? Relacionadas, por exemplo, à questão da homofobia, né? Em relação ao racismo, por exemplo, racismo ambiental, que é importante a gente mencionar, que é uma pauta que vem crescendo bastante e que ela não é detalhada da forma que ela deveria. Por isso que, não quero ser repetitivo, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Você tem que ter o quê? Repressão por parte do poder público, né? E da sociedade também como um todo, como tu falaste muito bem. Tá? O conhecimento, a educação, né? Passar, no caso, para a sociedade como um todo, que é o trabalho análogo à escravidão, tá? E também o acolhimento. E eu ainda faço um outro tipo de adendo, tá? Que muitos, quando ocorreu, tá, o problema em Bento Gonçalves, onde 200 trabalhadores uma das maiores apreensões, né? Uma das maiores situações de tiveram vereadores, né, que afirmavam, né, que isso estava ligado à tipificação do trabalhador nordestino, né, que não ia contratar mais porque esse trabalhador ele é extremamente preguiçoso. Ou seja, né, uma mensagem, né, com caracteres, né, de xenofobia. Porque quando a gente valoriza o trabalho, a gente não tem que valorizar a Dani, Gabi e todos que estão nos vendo e nos escutando. Só a questão da renda que você está pagando para ele. Você tem que valorizar também o saber cultural que ele leva consigo. Uma empregada doméstica, por exemplo, ela tem um valor cultural enorme, porque está alimentando o teu filho, né? Um pedreiro, por exemplo, também tem um valor cultural enorme, porque está botando tua casa o quê? Para cima.
e assim por diante. Só que a gente não valoriza. A gente valoriza a questão que monetária. E é uma cultura que as pessoas não dominam, Não né? dominam Ou seja, perfeitamente. quem Não, precisa perfeito. desse trabalho não Perfeito. sabe Fazer fazer uma comida, não sabe subir uma laje, não sabe pintar uma E parede. Dani, pode perceber que em tudo, né? Não quero me direcionar para esse assunto, mas até mesmo a questão da violência urbana. A gente se preocupa em manter o nosso patrimônio intacto. A gente não se preocupa com a vida. E isso traz reflexo para a nossa sociedade. A gente está vendo aí nessas últimas 2 semanas, né, os grandes horrores que a gente pode ter percebido. E eu não falo, por exemplo, que é tragédia, não. Eu vou além. É o tipo de sociedade que a gente está se formando. Ou seja, o que você está costurando é que essa ideia de que nós, enquanto sociedade, não lutamos contra é parte de uma característica da sociedade que temos hoje, né? Sim. Ou seja, para a gente pensar o trabalho análogo à escravidão, como combater ele, a gente tem que pensar em como repensar a nossa estrutura social, Sim. a nossa filosofia de vida, a nossa educação, né? E deixa eu fazer só mais um adendo, e a gente não pode esquecer que a gente, né, a Gabi ia falar sobre isso com certeza, sobre a questão neoliberal. Né? Você retirar, no caso do Estado, funções básicas, né? E trazendo, no caso do indivíduo, a responsabilidade plena da vida dele. Né? Tem um grande livro, né, que se chama Neoliberalismo, né, e que ele fala as novas doenças psíquicas que o neoliberalismo acaba oferecendo, do Christian Ducker, que é um profissional de São Paulo maravilhoso. E ele fala, a sociedade está adoecendo. Crianças de 13, 14 anos tomando remédio de tarja preta. Hoje, por exemplo, em alguns hospitais aqui no Rio de Janeiro, você tem mais pessoas, né, depressivas do que diabetes. O cara tomando Rivotril. Alguma coisa tem que ser mudada. Por isso que essa temática aqui ela é tão plural e ela é tão importante. Desculpa, Gabi. Eu acho que o tema trabalho é o tema central à sociedade de produção que a gente vive. E aí eu volto na questão, qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar de responsabilidade? Cara, eu sou muito pessimista, me desculpa. Mas a gente vive sob uma ideologia do indivíduo. Quando o menino diz que ele acha que ele tem o pouco que tem, porque supostamente o menino do Leblon trabalhou mais, o bisavô dele, é porque ele não entendeu nada. Ele tem 16 anos de vida, ele trabalha pra caramba e ele continua a não entender. A lógica, né, a ideológica que chega a ele, do indivíduo, é tipo, o problema é seu, se você tiver sucesso, parabéns, sexta-feira, no Globo Repórter, vendeu cuscuz, ficou milionário. Se você não, você é um fracassado. Entende? E aí a lógica é essa que ele bem citou vários autores importantes que eu falo, a sociedade do cansaço, tudo isso vem. Eu estou centrado no indivíduo. E se eu conseguir e você não, o problema é seu. Só que a grande verdade é que ninguém está conseguindo. Sim. Ninguém está conseguindo. E a gente vai achar que o problema é dá mais remédio, tira dali, bota mais na escola, tira mais na escola. Mas o grande problema é o excessivo trabalho em todas as classes trabalhadoras, né? Seja aquelas mais qualificadas, nós, inclusive, ou bem menos qualificadas, nós somos exaustivamente vivenciados pelo que é o trabalho. A nossa vida é o trabalho, 12 horas por dia. Porque quando você, tudo bem, 8 horas de trabalho, aí você chega em casa, tem mais trabalho, e vai para o computador, e tem mais trabalho. Então está todo mundo muito exausto. Agora, tem pessoas que estão degradadas, elas estão em situação de sobrevivência. Então, se a gente não entender que está todo mundo muito mal, né, e alguns pouquíssimos, 1%, não fazendo nada, os 99% ficarem fazendo, realmente vai ser difícil superar. E eu sou muito pessimista, porque eu não vejo um real esforço de combate a uma ideologia individualista. E sabe o que me espanta também, que é interessante que você mencionou? Geralmente, quando a gente vai tentar tipificar isso ou dar exemplo, aqueles que são contrários a essa narrativa que a gente está tendo, eles utilizam exemplo de exceção. Gente, não pode ser exceção, Dani. Tem que ser o exemplo o quê? De regra. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de tudo. Poxa, caramba, ele era vendedor ambulante e conseguiu hoje se tornar, no caso, um empresário. Pô, legal, mas ele é o quê? A exceção, né? De 100, sei lá, 5 conseguem chegar a esse patamar. E comprar a lógica da dominação. Quando você falou de Bento Gonçalves, vocês viram o que o cara falou? Que eles contrataram essa empresa terceirizada para trazer essas pessoas de Salvador, na filmagem, na reportagem, majoritariamente pessoas pretas, né, no Sul. E ele disse que o pessoal do Sul não estava mais aceitando esse trabalho
porque as bolsas assistencialistas estavam tirando o trabalhador daquele lugar. Então, é tipo assim, como tem muito assistencialismo, a gente tem que acabar escravizando. Olha só isso. É a chamada crise do braço, né, que os especialistas chamam. Que Tipo assim, eles acabam tendo uma justificativa débil, desculpa, para se utilizar dessa mão de obra aviltante. porque ele quer pagar nada para o trabalhador e ele quer justificar que o outro trabalhador prefere ganhar R$ 600 numa bolsa assistencial ao invés de trabalhar 12 horas para ganhar uma merda. Eu também, gente. Que bom que esse trabalhador conseguiu perceber que é melhor realmente uma bolsa de assistência do que trabalhar 12 horas sob condições de trabalho escravo. Então, ele está chateado com a lógica de assistência a uma população que está em Muito vulnerabilidade, Muito vulnerável. porque ele acha que o problema é esse. E não que eles são pagos precariamente por um trabalho que ninguém quer fazer. Porque a verdade é essa. Quem construiu o Brasil? População nordestina, preta, pobre e as mulheres. Foram essas pessoas. E aí, como eu estava falando, né, essa desvalorização ela é completa. Né? Ela vai desde a parte cultural, porque quando, por exemplo, você tem vamos falar de música um pouquinho, um gênero musical que nasce dali, e ele quando chega a um determinado patamar ele vai ser modificado, o artista vai virar pop, né? Aquela música de alguma forma ela tenta, né? Isso, perfeitamente. Então, eu acho que tudo isso a gente no caso tem que mencionar bastante. E também, Dani, falar que esse é um problema universal. Não é um problema restrito ao Brasil. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, mais de 55 milhões de pessoas no mundo vivem na chamada escravidão contemporânea. E aí, Gabi, você vai ver as áreas aonde? África, onde esses trabalhadores são oriundos. África, Ásia, América Latina, né? Que são exatamente aquelas áreas onde você tem uma integração mais perversa dentro do processo de globalização. Né? E aí, como o Milton Santos fala, essa perversidade da globalização ela é assustadora, porque nunca, na história recente do capitalismo, nós tivemos tantos meios técnicos para a gente poder diminuir isso. Por que a gente não utiliza, por exemplo, a inteligência artificial para diminuir a desigualdade? Para melhorar as condições laborais de trabalho? A gente não faz isso. Por quê? Porque o capitalismo é amplamente direcionado para a acumulação de capital. Então, a globalização que ela poderia ter, tá? Uma outra possibilidade, como o Milton Santos fala muito bem, de ela ser mais, né, equânime em todos os sentidos, ela ganha um aspecto de perversidade. Né? E temos, de alguma forma, que combater isso. E essa perversidade, Dani, ela está em vários pontos. Né? Ela está, por exemplo, tá, na permanência de doenças velhas, que se fosse de interesse dos grandes laboratórios do mundo já teriam sido erradicadas há muito tempo. Né? E o mesmo fato em relação à questão do trabalho. Isso é fato. Agora, você quando fala de perversidade, eu sempre penso um pouco sobre como a gente consegue tornar uma análise sobre uma questão como essa mais próxima de uma opinião comum. Quando eu falo de uma realidade perversa, eu imagino, a grosso modo, uma pessoa completamente má, severa, que odeia pessoas, com a cara fechada, um típico vilão de um filme, digamos assim. Mas deixa eu citar um exemplo para conectar com isso que eu estou falando. Hoje saiu uma notícia de uma mulher, uma empregada doméstica, que foi resgatada de uma realidade de trabalho análogo à escravidão. Ela viveu por 30 anos sem receber salário. Ela morava com um casal por 30 anos sem receber salário. E aí, na fala desse casal, né, no julgamento, eles disseram o seguinte: em sua defesa, o casal afirmou que mantinha laços familiares com a empregada e que lhe proporcionou um ambiente familiar acolhedor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, quando eu penso nas vinícolas do Sul, em que esses trabalhadores estavam expostos ao trabalho análogo à escravidão, eu imagino um cenário de completa miséria, abandono, e de fato é isso. Mas nesse caso dessa mulher, como a mãe do seu aluno, Gabi, não há essa estética de perversidade, de severidade. Há uma estética de um ambiente familiar. Ou seja, é um trabalho análogo à escravidão que acontece numa casa. Onde a pessoa certamente tem ali um quartinho de empregado, onde ela dorme, e que talvez ela ache até incrível, porque de repente naquele quartinho de empregada tem um som que ela ganhou,
tem uma estantezinha, tem um enfeite, e ela vai se sentindo muito satisfeita por aquela miséria. Então, até que ponto também, eu acho que a gente tocou um ponto quando a gente falou sobre essa uberização, né? Sobre como você falou, de que maneira o Estado ele disfarça por conta da lei esse cenário. Mas, ao mesmo tempo, como a gente não enxerga essa perversidade. Entende, Greg? Assim, na verdade, a sociedade ela não percebe esse processo com maneira perversa. Certamente alguém que viu esse caso do Lollapalooza falou, pô, mas olha só, os meninos estavam trabalhando, né? Assim, melhor assim do que se tivesse desempregado. Então, eu acho que também tem um tratamento, um filtro, né? Como numa foto de rede social a gente faz com o nosso rosto, tem um tratamento para que isso não seja uma coisa tão maléfica assim, né? É isso, essa a ideia? Eu acho que essa ideia é muito boa. Se a gente fosse traçar um tipo ideal brasileiro, pensando assim, é a lógica escravocrata, que nos coabita devido ao nosso processo de colonização. Nós temos uma lógica escravocrata. Então, a partir do momento que a mulher branca sai de casa para trabalhar, uma mulher preta entra na sua casa para fazer todas as tarefas que aquela mulher branca antes era, né, condicionada a fazer. Essa lógica, por exemplo, da mulher em trabalho análogo à escravidão, sem salário, tem uma amiga minha que trabalha no IBGE, todo ano ela vai de casa em casa, né, trabalha, e ela vai fazendo, gente, tem muita gente, mas é muita gente. Ela trabalha na Zona Sul, muita gente que está em condição de escravidão e nem sabe, porque já virou da casa. Tanto que hoje a lógica arquitetônica não se produz mais edifícios com o quarto de empregado, porque isso remonta à senzala, né, do que foi a escravidão. O próprio elevador de serviço também é um exemplo disso, as pessoas não têm essa percepção. Muitos alunos falam, pô, mas é mudança, não tem mudança todo dia no teu prédio. Não é. E quando você vai alugar, os apartamentos antigos não são mais anunciados como dependência de empregado. É um outro quarto, outro cômodo, é outro tipo de leitura, né? Assim. Você me lembrou a música do João Aragão. Elevador é quase um templo. É bem isso. Então, cara, é muito louco, porque isso, a mulher recebe um afeto, de alguma maneira, essa mulher em geral, devido que é o patriarcado, o racismo, ela sofreu todas as violências e foi acolhida por um casal. E em troca, trabalho de servidão. Ela faz tudo aquilo e ela tá feliz, porque ela tem segurança que ela nunca teve na vida. E o sujeito que faz é aquela lógica do cara de classe média que fala, mas até no final do ano eu até dou cesta básica. É verdade. Ele acha que a grande contribuição dele para a humanidade é doar uma cesta básica no final do ano. E assim, Gabi, de repente até houve um acolhimento, né? Porque uma mulher que está há 30 anos trabalhando numa casa, ela talvez tenha trabalhado naquela casa muito jovem. Sim. Talvez ela tenha trabalhado numa situação em que ela não tinha onde morar. Sim, né? mas aí você entende que bate naquele perfil que a gente mencionou, que quem é compõe o trabalhador Perfeito, em condições análogas é exatamente isso. E aí tem, óbvio que a escravidão disfarçada de acolhimento, né? Assim, né? Quando se tornou legítimo a empregada doméstica no CLT, sim, olha é uma reclamação muito grande, né? E eu costumo falar o seguinte, né? Isso é até uma frase de um rapper que eu gosto muito, né? A liberdade, ela não será dada pelo opressor, ela vai ser conquistada pelo oprimido. Então, como é que eu conquisto isso? Tendo sapiência, conhecimento das coisas que estão o quê? Ao meu redor. Né? Só que o Brasil, como um país muito estratificado socialmente, onde nosso estado de bem-estar social sempre foi frágil, isso fica muito distante. Fica uma lacuna muito abissal. E tem um outro fato que a gente tem, no caso, que mencionar aqui. Tá? No Brasil, quando a gente fala de política pública, tá? Política pública social, ela é muito, como eu posso falar, agredida. Porque você tem que conseguir mobilidade social pelo seu esforço. Então, se você, por exemplo, não conseguiu, é porque você se esforçou pouco. Né? E isso acaba abrindo espaço, novamente, para práticas o quê? Neoliberais, para a reforma trabalhista que a gente viu nos últimos 6 anos. Né? E nos outros países, por exemplo, está acontecendo agora na França. Você viu todos os protestos que ocorreram? Porque você ia modificar o regime previdenciário na França. Só que lá é muito diferente. É um estado de bem-estar social cuja arquitetura ela tem o quê, Gabi? A lógica vem deles, né? A lógica de dominação. Eles são os colonizadores, só que a gente tem a mente
do colonizador sendo colonizado. Sim. O sujeito trabalha 12 horas, não vê o filho, volta para casa, liga a TV, numa musiquinha bem alienante, bem de entretenimento, para nem sofrer, e diz: quem nos esforçou é que não tem. Você também não, filho. Você está cheio de dívida, você não vê seus filhos, você trabalha pra caramba, mas como você tem um pouco mais que o sujeito que não tem nada, você se vê muito distante dele. E no final do ano, para você se ver bem com, né, a espiritualidade, você doa uma cesta de café da manhã, a cesta básica e fala: O Gessé Souza, ele fala muito isso no livraço dele, A Elite do Atraso. Ele fala, porque o pertencimento a uma classe social, muito válido a gente falar isso, ela está marcada por privilégios. Sim. Então, se eu tenho uma empregada doméstica que está há 30 anos comigo, é um privilégio. Para ele falar para o vizinho: pô, é da minha família, já está 30 anos comigo. Exatamente. Mas isso traz... Desculpa te cortar, mas você sim. falou uma coisa incrível. Eu adoro ser empregada doméstica, está comigo há 30 anos. Mas se ela começar a ir para a universidade pública, disputar a vaga com meu filho, aí vai ficar O difícil. filme, Que Horas Ela Volta, É. a Regina Casé falava exatamente sobre isso. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de mobilidade social no Brasil, ela é muito difícil por todos os caracteres que a gente, no caso, já mencionou. Né? Porque você pertencer a uma determinada classe social é você obter o quê? Privilégios. É muito importante a gente mencionar isso. E um outro fato também, Gabi, que você falou brilhantemente. Esse pertencimento, ele não está ligado exclusivamente à renda. Não. Pega minha coroa, minha mãe. A minha mãe tem 72 anos de idade, ainda trabalha. Pelo IBGE, em relação ao corte da renda, a minha mãe, ela é classe média. Só que minha mãe, por exemplo, tem 2 domingos por mês para poder se folgar. Ela trabalha, por exemplo, 13 horas por dia numa loja de conveniência de um posto de gasolina famoso no Rio de Janeiro. Como é que a minha mãe pode ser colocada como classe média? Exato. Mal terminou o ensino médio. Exatamente. Né? Não consegue, por exemplo, ser completamente letrada. Né? Entre outros aspectos. Né? E aí, isso não vai ser fácil para o empregador manipular a sua mão de obra? É óbvio que vai ser, é fato que vai ser. E quanto maior for a estratificação, menos unida é a classe trabalhadora. Menos unida é a classe trabalhadora. Gente, deixa eu começar a costurar uma pergunta mais final para a gente fechar a nossa conversa. O Greg falou sobre o Byung-Chul Han, e ele fala sobre a sociedade do desempenho, do cansaço, e ele vai falar sobre como essa sociedade ela não tem outro caminho a não ser produzir indivíduos depressivos. E aí, a gente, quando pensa em saúde mental, a gente localiza muito a saúde mental em certos recortes sociais. Mas eu acho que é importante a gente pensar e comentar sobre como essa geração de trabalhadores que estão sendo expostos a essa dinâmica de um trabalho dessa escravidão contemporânea, a gente está produzindo muita gente doente. Que o Greg falou sobre de modo geral, né? E de fato, a gente tem muitos adolescentes, muitos jovens hoje com questões de saúde mental. Mas a gente tem uma série de trabalhadores que estão vivendo questões de saúde mental severas. Muitos deles não tratam, né? Não buscam, não localizam um serviço de saúde que os auxilie, mas estão dependentes de álcool, o alcoolismo que vai avançando de maneira cada vez maior entre os trabalhadores, e remédios como o uso de calmantes, ansiolíticos, né? Assim, como é essa geração nossa? Como é que a gente enxerga? Há caminhos? Queria que vocês comentassem um pouco sobre esse cenário de uma saúde mental do trabalhador na atualidade. Cara, isso aí é tão interessante, né? Porque eu, né, quando vou analisar do ponto de vista das áreas humanas o sextou, o que é o sextou? Não é nada que eu tenho que sair 10 horas do CIE. Não, sim, mas você vai entender quando você chega nas 10 horas lá. O sextou, o quê? O sextou é libertador. Porque você vê, por exemplo, que o trabalho, ele não está sendo o quê para ti? Prazeroso. Vou dar um pause. Esse sextou é prazeroso ou não prazeroso, o fim do trabalho, que lembra dos 12 horas alienantes, para o homem, porque para a mulher mãe... Sim. Eu ia até comentar isso também. Né? Eu acho que eu prefiro continuar aqui. Ia comentar muito. Verdade. Isso, demais. Porque a gente esquece, por exemplo, trabalho... as outras etapas que são invisíveis. Né? Especialmente no caso para a mulher. E essa invisibilidade ela é tão grande que, por exemplo, você pega dentro do lar. Determinadas atividades que são exclusivamente da mulher, quando elas se tornam profissionais, é o homem que domina. Sim. Onde é que você vai ver mais chefe de cozinha? É o quê? Homem ou mulher? Muito mais homem.
Entendeu? E como a mulher ela ganha, né, menos do que o homem, o empresariado muitas das vezes só contrata a mulher para determinados serviços. Outro dia eu falei pro meu filho, olha pro caixa do supermercado, só mulher. Tem uma justificativa para isso. Entendeu? Só que essa percepção ela é invisível. Por quê? Porque na grande parte da população não consegue ter o que, gente? Esse conhecimento. Por isso que essa nossa conversa aqui era maravilhosa. E eu vou fazer uma crítica, ela tinha que ter 2, 3 horas, né? Porque são muitos assuntos para a gente, no caso, poder trabalhar. E essa galera, né, que está do outro lado, seja, por exemplo, numa telinha pequenininha ou numa telinha grande, ela precisa de conhecimento. Ela precisa de entretenimento de grande valor. Porque hoje a gente tem, infelizmente, uma sociedade muito líquida em todos os sentidos, né? Então, muitas das vezes ele quer tudo muito mastigado. Então, você está formando uma geração de jovens que só quer atalho, que é a chamada economia do atalho. Ele não quer, por exemplo, saber o quê? De todo o processo. E isso também é muito negativo, porque o cara que está na base da pirâmide social, ele não consegue ter atalho, irmão. Ele não consegue. Agora, o cara que está aqui no topo da pirâmide social, ele consegue. Pô, não estou estudando, mas vou fazer medicina. Vou fazer no Paraguai. Vou pagar, sei lá, 4 contos por mês. Isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser falado. Eu acho que nessa postura final do adoecimento, né, que voltando um pouco, e aí falando da mulher trabalhadora, as mulheres estão adoecendo porque ele é empenhado você ter que ser tudo. Você ser uma boa trabalhadora, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa... E aí você vai olhar, né, quem é que está adoecendo mais? Por exemplo, por que homens pretos infartam muito mais cedo e muito mais jovem do que homens brancos? Pressão alta nos homens. Quais são as pressões de todo o racismo que eles vivem e de toda uma pressão de colocar o dinheiro na casa, ser produtor, colocar não sei o quê. Então, a doença, às vezes o cara, não, depressão, pô, coisa, que isso? Depressão é coisa de... Mulher que fala de depressão, não é coisa de homem. Depressão é mimimi. E eu não tenho nem tempo para ficar deprimido, né? Nem Porque eu tenho que tempo trabalhar, de né? depressão. Só que a depressão, ela não vai aparecer conscientemente, mas ela vai aparecer em sintomas. Pressão alta, infartou, glicose lá em cima, e um monte de coisa vai acontecer. E o sujeito nem entende que aquilo tem a ver com uma questão da psique dele, ele não compreende esse processo. Eu fiz um trabalho no Cubo, troquei cartas, que foi parte da minha tese de doutorado. Troquei carta da história de vida dos alunos do Cubo com os alunos desse CIEP. Eles contaram suas histórias de vida e a gente trocou essas cartas. E quando eu levei as cartas de parte dos jovens do Cubo para os moleques do CIEP, muitas histórias sobre depressão e doença, né, de questão de saúde mental. E as histórias dos estudantes do CIEP eram: perdi meu irmão com 2 anos, meu tirou tiro na cara, enchente, não. E quando eles pegaram as histórias dos meninos do Cubo, das meninas, de depressão, falaram: nossa, pessoal, tudo cheio de problema mental, né? E a gente só precisava de dinheiro. Porque eles nem conseguem conjecturar depressão neles, quando conseguem já está Estágio avançado. Estágio avançado, porque o que é a depressão? É um sintoma que depois que a pessoa já lutou muito, ela já lutou tudo. Ela não tem mais o que lutar. E aí a depressão vem. Né? Então esse moleque, ele está lutando. Ele ainda está. Mas quando ela vem para matar. É um suicídio. Né? É uma doença que leva de uma vez. Enfim, então, eles nem conseguem se perceber no lugar da depressão. Porque antes disso, eles precisam colocar dinheiro em casa, levar, fazer, acontecer, produzir. Então, no lugar da produtividade, eu nem tenho espaço para pensar em problema de saúde mental. E o moleque que tem esses privilégios, ele tem mais tempo de reflexão. Mas, por outro lado, uma reflexão... Mas, Gabi, isso me reflete muito também ao próprio filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos. Ele vira uma máquina. Sim. Entendeu? Uma máquina de trabalhar. E aí, dentro, por exemplo, da história lógica, como você falou de Marx, o trabalho ele tinha que ser o quê? Ele tinha que ser o meio, não ele tinha que ser o fim. Sim. E ele é o fim de tudo, sabe? Uhum. Né? Então esse é um fato também que a gente tem que conversar. Então se eu tô dando trabalho, eu tô fazendo um favor. Né? E muitas das vezes, para aquela atividade ela funcionar, ela precisa desse trabalhador subalterno. E a gente não consegue ter essa visibilidade. Né? Posso fechar com o Platão? Pode fechar com o Platão. O pensamento socrático platônico, ele é muito infeliz em muitos momentos. E ninguém fala muito sobre isso. Ele faz o que a gente chama de dualismo. Ele coloca corpo e alma em lugares hierarquizados. O lugar da alma é o lugar da reflexão da mente. E o lugar do corpo é o lugar do menor, do inferior, né? Do animalesco, do desejo.
A nossa sociedade ela é marcada por essa hierarquização. Então, o trabalho alma, o trabalho racional, ele é mais valorizado, ele é o melhor, ele é o trabalho do homem, ele é o lugar do primeiro. O trabalho do corpo é aquele do segundo, do menos, do inferior, da mulher, do que é biológico. E aí, a gente não se conecta com o nosso corpo. Então, o trabalhador ele pode apertar parafuso 16 horas dia. Mas quando ele deita, seja lá onde for, o corpo treme, ele não consegue dormir, o olho pisca, e o corpo dele está dizendo: ei, queridão, você está doente. Só que ele vai empurrando. Então, ele morre. E sem acessar o que o corpo dele estava dizendo. Então, acho que esse debate de trabalho, ele vai muito sobre, é isso que a gente quer. A gente quer isso. E aí eu vou além, só para terminar, né, uma frase maravilhosa do Milton Santos, que ele fala: o mundo é confuso e confusamente percebido. E para a gente combater isso, eu termino com uma frase de um rapper também: o amor é o mais alto grau da inteligência humana. E quando eu falo amor, eu não estou falando do amor, por exemplo, carnal, não. É você conseguir, por exemplo, ter consciência social, né, que aquele indivíduo está passando por algum tipo, tá, de característica aviltante, que para a gente ter, no caso, uma sociedade melhor, a gente tem que, por exemplo, se preocupar com o outro. Tá? Maravilha. Principalmente. Que ótimo. Gente, felizmente acabamos, chegamos no momento final. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje participando. Foi incrível. Né? Assim, eu acho que esse é um episódio que eu vou querer ouvir várias e várias vezes. Obrigado por vocês estarem aqui. Vocês que estiveram com a gente esse tempo inteiro, obrigado pela presença, por participarem, por refletirem junto. Divulguem o nosso podcast. A gente está no Spotify, está no YouTube, tem vídeo, tem áudio, você ouve no ônibus, assiste em casa, dá para ver de todos os jeitos. Compartilha, tá? Assiste, compartilha. Segue a gente no Instagram, se você não conhece a gente, @colégio-ao-cubo. A gente publica muita coisa, inclusive, se você segue a gente no Instagram, vai ver alguns cortes aqui dessa conversa. De repente, olha, Daniel, eu não consigo ver tudo, é muito tempo. Você não consegue ver uns 5 minutinhos, os 3, tem lá. Vai ser bacana também, segue a gente, participa e divulga o nosso trabalho. Greg, muito obrigado. Um prazer. Muito obrigado. Gabi, prazer enorme. Botafoguense, né? Botafoguense. Hoje a gente está aqui com uma presença Eu sou ilustre. Mengão. Minoria, tá? Flamengo minoria. Gente, é isso. Viu? Beijo grande. Valeu. Até o próximo episódio. Obrigado. Até mais. Hoje eu tenho maioria aqui no Botafogo. Então, os dois botafoguenses à mesa. Maioria. Fluminense. Peraí, você... Minoria. então, Eu minoria. sou minoria. Minoria, cara. O jogo virou, parece que o jogo virou. Mas não vamos ficar tão animados não, porque a gente sabe que o negócio é difícil pro nosso lado. Nem me animo, não, só uma questão de defender meu time.